Oi, eu sou a Alana Souza e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como que eu prenso os meus bolos. Às vezes eu falo para o cliente, encomenda um pouquinho antes porque eu preciso prensar. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é. Primeiro, a massa ela tem que ser feita pelo menos um dia antes, porque a massa ela tem que ter uma consistência segura, ela tem que estar firme. Essa massa aqui ela é amanteigada e você vê que ela não tá quebradiça, né? Solta um farelo, que é normal de massa, amanteigada, mas ela não está quebradiça. Então, toda massa, ela tem que ser manipulada fria, né? Essa aqui eu assei ontem, deixei ela na geladeira de ontem para hoje e hoje eu retirei e ela tá com essa consistência super legal. E aqui é o nosso recheio. O nosso recheio também foi feito hoje de manhã, dormiu na geladeira, tá? Desculpa, dormiu não. Ela estava na geladeira desde de manhã até agora. Olha a consistência desse recheio. É um recheio de vanilla. Então ele vai chocolate branco, leite condensado, creme de leite. Então é um recheio que você pode combinar com várias coisas. Hoje eu vou prensar esse bolo com bis Oreo. Mas esse recheio ele combina para você colocar uma geleia, um chocolate mesmo em barra, picadinho, ou até mesmo as pastas, né, saborizantes que a gente tem no mercado. E elas têm de frutas vermelhas, limão, maracujá, o que você quiser. Eu molho os meus bolos todos com leite. Eu gosto de molhar com a colher porque assim eu doso melhor o que eu vou colocar e o quanto eu vou colocar. E eu uso também um pouquinho de chantilly. Para que esse chantilly? Eu coloco ele em volta do bolo, então consigo bloquear o recheio para que na hora que o bolo estiver bem geladinho, o recheio ele não vaze. Apesar desse recheio ter uma consistência super legal, na hora que eu pressiono meu bolo, eu gosto dele bem recheado, ele acaba vazando um pouquinho. E o chantilly, quando ele endurece, ele não deixa esse recheio vazar. E aí a hora que eu for confeitar esse bolo, eu não vou ter aquele problema do meu bolo fazer aquela barriguinha em volta dele, né? Fica feio e no transporte pode ocorrer alguma coisa ruim, né, com o seu bolo. Bom, então nós vamos pegar a primeira camada e vocês estão vendo que a minha forma, ela tem um plástico. Esse plástico é para quê? Primeiro, para na hora que você for realmente tirar o seu bolo dela, vai facilitar, tá? E também por questões de higiene. Então você coloca a primeira camada do seu bolo e aí eu molho. Se você quiser aproximar um pouquinho mais para mostrar de cima, por favor. E aí eu molho. Ah, Lana, quanto você molha? Olha, eu não molho muito, tá? Essa massa já é uma massa amanteigada, por si só ela já é um pouquinho mais molhadinha. Então, eu molho o suficiente para deixar o bolo com aquele gosto de molhadinho, porque os clientes gostam de bolo molhado. E aí eu venho aqui na parede do meu bolo e passo esse contorno de chantilly, que é exatamente ele que vai segurar o meu recheio. E aí eu venho com as primeiras camadas de recheio. Gosto de colocar bastante recheio, eu acho que o bolo recheado, ele agrada o cliente. E aí você vai movimentando bem devagarzinho, até para você não criar aqueles farelos de bolo, né? Ah, Lana, tem confeiteira que prefere colocar no saco de confeitar. Sem problema. Coloca no saco de confeitar e vai confeitando. Eu, quando o recheio é mais durinho assim, eu prefiro fazer sem o saco. E aí, eu vou espalhando pedaços de bis junto desse recheio. Podem picar o bis menorzinho, pode picar maiorzinho. Eu gosto maior. E o cliente que me pediu esse bolo, ele pediu também que eu colocasse pedaços grandes. Mas aí também vai de cada cliente, tá? Na sequência, eu venho com a minha segunda camada. A minha segunda camada também, ela vem pelo plástico. A gente tem sempre que ir arrumando o plástico, porque o plástico ele é importantíssimo. Dou uma pressionada e aí eu repito a mesma operação. A mesma sequência, né?
molho o bolo. Eu evito molhar muito nas bordas, até porque eu já vou vir com chantilly. E o chantilly ele já deixa o bolo um pouquinho mais úmido também, tá? E aí você faz esse bloqueio. Eu vou dizer pra vocês, já fiz bolo sem bloqueio e me arrependi. Porque por mais que o recheio esteja duro, você acaba vazando. E aí, muitas pessoas colocam o recheio só um pouquinho no meio e quando o bolo pressiona, o recheio espalha. Mas aí, nesse caso, a pessoa não vai poder colocar a quantidade de recheio que eu tô colocando, por exemplo. Porque aí vai vazar. Então, acabam colocando menos recheio. E isso também é ruim, porque bolo bom é bolo recheado, né? Certo? Aí eu venho com mais uma camada. Eu gosto de usar sempre as camadas bem do mesmo tamanho, pra ficar um negócio bem legal. E aí eu vou apertando aqui. Essa pressionada, ela é importante, porque aí o recheio vai aderir ao bolo. E aí você vai ter um bolo, ele bem aderido. Se ele ficar na geladeira 6 horas, você já pode tirar ele e confeitar, que ele vai estar super legal pra fazer. O prensar é muito importante, porque te traz segurança no transporte do teu bolo. O teu bolo, ele fica totalmente reto, pra confeitar fica muito mais fácil. Então, o prensar, ele é importantíssimo. Outra sugestão que eu dou pra vocês também é que vocês podem prensar com acetato. Ah, Lana, eu tenho pouca forma, se eu prensar meu bolo, deixar meu bolo na geladeira, eu não vou ter como assar outro. Não tem problema, você vai prensar com acetato. Eu posso até mostrar pra vocês em um outro vídeo como que a gente faz pra prensar com acetato. E aí, aqui a gente já finaliza o nosso bolo, tá? Vou vir com uma última camada. Eu só vou tirar um pouquinho da tampinha dessa última massa, pra deixar ela um pouquinho mais reta, tá vendo? Sujeira vai fazer, não se preocupem que isso é normal. Eu, particularmente, gosto e faço sujeira, mas eu faço sujeira de uma forma higiênica, né? Deixo tudo em cima de um único local e uso luva para manipular as minhas massas, os meus bolos, porque é higiênico, né? Essa última camada eu também molho, por incrível que pareça, que muita gente não molha, porque diz que a segurança do bolo é a última camada, mas eu molho. Porque esse bolo, ele vai ficar prensado de hoje para amanhã na geladeira. Então, é um bolo que amanhã vai estar muito firme para eu confeitar. E aí, por último, e não menos importante, eu uso o papel filme. O que eu faço com papel filme? Eu envolvo o meu bolo todinho com papel filme. Ah, Lana, mas por que você faz isso? Questões de higiene mesmo, tá? Às vezes eu prenso o bolo pro cliente 2 dias antes, não tem problema. Quando o recheio é um recheio que quanto mais na geladeira, mais gostoso fica, eu sempre faço 2 dias antes de entregar pro cliente. E aí o bolo fica prensadinho e fica muito legal. E aí você envolve esse bolo com bastante tranquilidade. E aí você vai ter um bolo muito bem prensado. E você pode ter certeza que na hora de confeitar você não vai ter trabalho. Perfeito, né? Então, gente, é isso. Quem tinha curiosidade de saber como que eu prensava meus bolos, tirou curiosidade hoje. Tem muita gente que eu sei que tem curiosidade. Amanhã eu vou confeitar esse bolo e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra confeitar. Como que eu faço meu chantilly e como que eu confeito ele. Um beijo a todos e até mais.